Boa tarde, minha gente. Estou aqui com a minha mãe, aqui no interior. Vim passar hoje o domingo com ela. Aí eu vou tentar ver se dá certo, né? Fazer esse vídeo com ela. Que a minha mãe é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que superou muitas coisas e ela tem uma história de superação muito bonita que muitas pessoas deveriam ouvir. Por quê? Porque é um testemunho de vida. É uma pessoa que superou muitas coisas na vida, sabe? E às vezes a pessoa passa por coisa muito menor, tão pequena, e acha que o mundo já acabou, acha que não tem jeito, acha que tá tudo perdido. E não tem coragem de sequer dar o primeiro passo, né? Mas aqui tá aqui minha mãe, eu vou conversar um pouquinho com ela. Vamos ver se esse vídeo dá certo, né? Que aí eu vou eternizar esse vídeo aqui no meu canal. Mãe, qual é o seu nome, mãe? Seu nome completo? Antônia Alves de Oliveira. Pode, diga aí, olhando pra aí, diga aí, mãe. Tá gravando? Tá, qual é o seu nome completo? Antônia Alves de Oliveira e Quantos anos a senhora tem? 72 anos, diga. 70 anos. 70 anos, ela já completou no ano passado, eu até postei o vídeo, né? E mãe, hoje a senhora tem 70 anos, mas a senhora tem muitas histórias, muito testemunho de vida para contar, né, mãe? A senhora tem 70 anos, mas a senhora, por exemplo, começando da sua infância, a senhora perdeu a sua mãe com quantos anos? Primeiro, a senhora é filha única, né? Conte um pouquinho sobre a sua... Eu perdi minha mãe, eu tinha 8 anos de idade e a gente... fiquei sozinha, sou filha única, fiquei sozinha, mas o meu pai, lá no lugar que ela morreu, em Sobral, Ceará, ela morreu lá. Aí a gente veio de trem até em Crateús, de Crateús para a cidade que nós morávamos, cidade de Parambu. A gente veio de pés, sofrendo muito, passava o dia caminhando, muito sofrimento. Quanto tempo durou, mãe, essa viagem a pé? Durou mais de mês, essa viagem. A senhora tinha quantos anos? 8. 8 anos. Aí a senhora contou uma vez pra mim que os seus pés, né, de tanto caminhar no sol quente, como foi que ficou seus pés? Ficou muito inchado meus pés, minhas pernas. Mas eu caminhava todo tempo, no sol quente, de noite a gente se arranchava, dormia no outro dia. Você dormia nas casas, né, das pessoas que tinham nos caminhos? Era, das pessoas que tinham nos caminhos, a gente pedia dormida e o povo dava dormida. Às vezes nós dormíamos sem comer, nem bebia, nem comia, só viajando. Foi um sofrimento muito grande, muito grande. Aí, quando a senhora chegou aqui no Piauí, né, a senhora veio do Ceará para aqui pro Piauí, veio pro interior do Piauí, né, mãe, pra casa de uns parentes. Foi para casa de uns parentes que... Aí eu terminei a minha vida, foi meia sofrida com meus parentes, mas sobrevivi, né? Foi muito sofrimento, mas sobrevivi. Aí a senhora se casou, né, mãe? Entrou na igreja, né, conheceu a Cristo. Com quantos anos, né, que a senhora aceitou a Jesus? 11 anos. 11 anos. E hoje a senhora tem 70, quer dizer, a senhora tem quase 60 anos que serve, né? Jesus, o seu melhor amigo. Aí a senhora foi morar, esses parentes, a sua tia, né? Irmã da sua mãe. Sofreu muitas coisas, né? Trabalhava na roça, sem mãe, sem pai, né? Eu lembro que, parecendo aqui um pouquinho, né, gente? Eu lembro que a minha mãe, quando ela veio ver novamente o pai dela, ela já estava com 36 anos e já tinha 5 filhos, né, mãe? Era. Que a mãe, ela se casou, né, com 22 anos, com meu pai. Teve 5 filhos, teve 6, uma morreu. E aí ficou os 5 filhos. Então foi assim, por parte de pai, ela viveu abandonada, né? Dos 8 anos. 8 anos, não foi, mãe? Foi. Até os 36 anos. Dos 8 aos 36, foi o tempo que demorou para o meu avô voltar novamente e ver minha mãe. Ou seja, viveu aí a mercê, mas Deus criou, né, a minha mãe. E uma pessoa que passou muitas coisas. Aí casou, teve os 5 filhos.
Aí o casamento também não deu certo, né, mãe? A senhora separou, o pai saiu de casa a primeira vez, a senhora tinha quantos anos? Ou nós tinha quantos anos? Eu já tinha... A primeira vez? Não, a primeira vez ele saía, voltava, mas para sair mesmo, todo o tempo, do ano que nós casemos, até uns 10 anos atrás, ele saiu para não voltar mais. Porque ele só saía, voltava. Aí desses 10 anos atrás, ele foi mesmo. Não voltou mais. Não voltou Então, quer dizer, a senhora superou, né, a ausência, a morte da mãe, superou o abandono do pai, né, mãe? Aí superou também uma separação, com 5 filhos, desempregado, né, mãe, sem emprego. E eu lembro, gente, que a minha mãe, ela lavava roupa. Ela lavava roupa e uma cena que eu lembro muito é que ela, era sexta-feira, ela vinha, assim, umas 5h30, o sol estava escurecendo, a mãe vinha com a panela. O nome da pessoa era Lourdes. Lourdes, muito obrigado, Deus abençoe você. Nós esperávamos por aquela panela gostosa. A comida era muito gostosa. Aí a mãe trazia uma panela de comida e nós comíamos aquela comida muito gostosa. E a minha mãe vendia também Avon, né? A mãe vendia perfume, vendia carvão, confecção. Uma pessoa assim, muito batalhadora, sabe, gente? Que, tipo assim, apesar dos pesares de uma separação, não chegou a ser divórcio, porque, como vocês sabem, essas pessoas assim de mais idade, eles não iam atrás de divórcio. O marido saía, abandonava. A mãe não foi a primeira, não foi a única, mas a minha mãe superou como? Primeiro, servindo a Jesus, né, mãe? E trabalhando muito, muito, muito. Eu lembro que às vezes, né, a comida não dava. Tinha um arroz por nome de Como Eu Morre. O arroz era ruim, fedia, era cheio de semente, era aquele bagacinho. Mas era muito pouco. E aí a mãe, ela pegava, gente, e dividia aquele pouquinho de comida para nós. E aí tem sempre aqueles que tem muito fome, eu era uma dessas. E a mãe pegava o da panela, que era o dela, e ela dizia, não, eu já comi. Mas nós sabíamos que ela não tinha comido. E nós comia, gente. Aí a mãe, ela tomava café escoteiro de manhã. Às vezes não tinha nem açúcar para adoçar. Não tinha cuscuz, não tinha mistura. A mãe adoçava o café com rapadura. Eu lembro disso. Quando não tinha café, a mãe fazia chá de folha de laranja. Adoçava com rapadura e dava para nós. E assim nós fomos vivendo. Devido a ela não comer, ela desenvolveu um problema de saúde muito grave. Foi uma úlcera no estômago, não foi, mãe? Foi. E aí a mãe sofreu muito com esse problema, mas Deus curou também, né, mãe? Foi. Graças a Deus, uma úlcera nervosa. Foi. E assim, hoje nós estamos tudo adulto. E na separação, na separação, né, que o pai saiu de casa, a senhora sofreu muito, né, mãe? Foi. A mãe, ela já tinha o problema da mãe, né, da perda da mãe, do abandono do pai, aí teve o divórcio, a separação, né? A mãe desenvolveu, gente, uma doença por nome de síndrome do pânico. E a mãe tinha ataques, assim, de medo. Era um ataque de medo terrível, gente. Que ela se endurecia assim, gritava, não conseguia sair de casa. E chorava, parecia assim uma criança, sabe? E ela sempre só confiando em Deus, né? Passou muita luta. E assim, uma história de superação. Vocês estão vendo aqui uma senhora de 70 anos que está contando a história dela, porque fácil não é. Aí, mãe, com a separação do pai, o que foi que a senhora fez, mãe, para superar essa saída do pai, que eu lembro que a senhora sofreu muito. Para a senhora superar isso aí, aceitar que não dava mais certo, que a senhora ia viver sozinha mesmo, que era melhor sozinha do que em sofrimento, como foi que a senhora pensava? Eu pensava assim que ia ser muito sofrido. Ia ser muito sofrido, eu ficar sozinha, mas eu deixei meus filhos ficar tudo na sua idade, tudo já dono de suas casas, tudo criado. E eles foram me ajudando, que o medo que eu tinha deles sair de casa era assim, deles tudo pequeno, tinha medo. Ou também agora depois que eles tiveram as suas casas, seus filhos, suas famílias, eu pensava assim, meu Deus, e agora quando eu adoecer, quem é que vai cuidar de mim?
não tem nenhum filho mais eu. Saíram tudo, já são tudo casados dentro de suas casas. E agora ele saiu também. E agora? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas aí eu pedi para ele, mas ele Não queria. não aceitava o meu pedido para ele ficar. Ele só aceitava quem dizia assim, saia, venha. Aí era como é que diz? Era o conselho que ele recebia, só era dele sair, né? Só dele sair. E aí ele não queria fazer as coisas direito, quer fazer só errado. Pois agora você vai sair e não vê mais. E para a glória de Deus, chegou o tempo, eu me aposentei, para a glória de Deus, e meus filhos tudinho nas suas casas, e ele lá no lugar que ainda hoje, pode ficar lá, ainda hoje ele vive lá no lugar dele, né? E meus filhos, tá aqui tudo, os filhos de minhas filhas, já tem uns que já são formados, as outras já estão se formando, os netos já tá tudo criado. Entrando na universidade também, né, mãe? Tem um na universidade. O netinho mais novo tem 2 aninhos, mas este também o Senhor vai abençoar, que ele vai também ser um homem de Deus. E é isso que a gente espera, é só em Deus, né? Porque a gente tem Deus e tendo os filhos da gente ao lado da gente, não tem coisa melhor. É desse jeito. Eu tô fazendo um vídeo já. Aí, mãe, assim, esse é o conselho que a senhora dá, né, mas a senhora, ó, a família da senhora é 5 filhos, 9 netos, né? 9 netos. E uma bisneta. Já dá quanto? Já dá 15, né? 15 pessoas, né, mãe? 15 pessoas. 5 mais 9, 14, mais uma bisneta. 15 pessoas, uma família grande. O conselho que a senhora dá para essas pessoas, mãe, que estão pensando em desistir, que acha que não vai aguentar, que vai morrer, que não vai superar. Qual é o conselho que a senhora dá para essas pessoas, mãe? O conselho que eu dou que eles fiquem na graça de Deus, fiquem se controlando, que Deus, ele dá com que viver. Deus não dá o filho confiado nos pais. Deus, ele cuida, que nele cuidou dos meus, do mesmo jeito, pode cuidar dos de vocês também, que quiser, que está pensando em desistir, ou dar aos seus filhos, abandonar, não querer mais, não façam assim, porque os nossos filhos são a herança de Deus. Meus 5 filhos que eu tenho hoje, eu conto com eles todos os momentos, porque eu sei que eles estão comigo. E eles contam comigo, mas não é toda hora que eu estou com eles, porque eu fiquei assim, traumatizada, que não quero quase sair de casa. Mas nas horas que dá para me sair, eu vou lá onde está eles vêm aqui onde está eu. E eu sou muito feliz. Tem hora que eu quero assim, eu digo, não, mas Deus está no controle. E então Deus está no controle de todas as coisas que nós haveremos de passar aqui na terra. Então não desista. Deus está com cada um de nós e de aí, vocês. Mãe, hoje a senhora continua sozinha, assim, sem o meu pai, né, mãe? Assim, eles não voltaram, né? Mas Deus está no controle. A minha mãe continua aqui servindo a Deus, já criou os filhos, como ela diz, já tem neto, já tem bisneto. E é esse, gente, o conselho que eu tô deixando aí para vocês. Me espelho muito na minha mãe, porque ela sempre diz assim, que tudo passa, e realmente a palavra de Deus diz que tudo passa, né? E assim, quando eu olho para minha mãe, que eu vejo assim que ela conseguiu sobreviver sem mãe, sem pai, na casa de parentes, sendo humilhada. A minha mãe nunca fez assim coisa errada, sabe? E ela conseguiu, sabe? Depois conseguiu criar os 5 filhos, gente, também sem fazer nada errado, trabalhando muito, gente. Não morreu, superou muitas tristezas, muita decepção. Eu olho para minha mãe e eu digo assim, nossa, ela conseguiu, então nós vamos conseguir também. Que a luta dela era muito mais difícil do que a nossa. Hoje a gente pode arranjar um emprego, né, Dona Liginha? Tá aqui com a Dona Liginha. A gente pode trabalhar, a gente sabe, mas naquele tempo, há o quê? Mais de 30 anos atrás, mais de 40,
mais de 40 anos atrás, gente. Porque quando começou a acontecer isso, nós era criança ainda. E assim, ela conseguiu, então hoje não é diferente, vocês também vão conseguir. Então é isso, a história que eu quero deixar para vocês. Eu vim aqui fazer esse vídeo com a mãe. E é difícil a gente conseguir um tempo, né, mãe? E hoje, por mim, é um milagre, assim, tá só eu e ela aqui. Porque meus irmãos não estão aqui, as outras foram para Água Branca. Tá só eu, vim só eu aqui visitar ela. Moro o meu irmão aqui pertinho, aqui no fundo, aqui do outro lado, e ela mora aqui do outro lado. E aí eu lembrei assim, rapaz, já vê se eu faço um vídeo com a minha mãe, eu vim lembrando disso, para postar para vocês. Vejam esse vídeo, curtam e levam isso em conselho para a vida de vocês, que vocês conseguem, tá bom? Um beijo, obrigado e Deus abençoe vocês. Ruth, conta Diga, aí, mãe. fale aí, quando você estudava, que seu caderno acabava, os cadernos de vocês acabavam, o que era que você fazia? Olha, gente, lutas, né? Porque meu pai ele não se preocupava em comprar caderno para nós estudar. E assim, depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Eu sou formada hoje, graças a Deus, em Direito. Minha mãe foi minha fiadora. Depois eu vou contar um testemunho grande, mas foi uma bênção que Deus me deu. E eu tô lutando, né, pra passar na UAB e na hora certa vai dar certo. E assim, gente, eu escrevia na capa dos cadernos, nas folhas atrás, gente. Olha, era uma coisa tão terrível, porque eu escrevia ali nos pedaços de folha, apagava para escrever, sabe? E assim, quando eu ia caçar de novo, cadê? Eu não achava mais nem onde era que eu tinha escrito. Então aquilo dali ficava perdido. E para mim estudar, não achava. Então, gente, assim, tudo tem valor e tudo tem um preço. Essas coisas não é pra gente sofrer, não é pra gente se sentir coitadinho, não, minha gente. É pra gente ver que tudo tem um preço e a gente tem que dar valor. Mas eu sempre valorizei muito meus estudos. E assim, me formei depois de casada, depois de mãe de 3 filhos, depois de quase avó, praticamente já sou avó, né? E eu continuo aqui lutando. Olho pra minha mãe, vejo um grande exemplo de pessoa, sabe? E é isso, minha gente. Quando eu comprava o caderno, eu comprava o maior que tinha, porque eu já pensava, quando acabar, já sei, vai ser muito complicado comprar outro. Gente, eu escrevi a letra bem pequenininha, que era para dar só numa folha, sabe? Que era para quando do caderno durar mais. Meu pai, ele não sabe disso, né? Caneta, Maria, quando a caneta acabava era só com lápis. Sabe o que eu fazia? Pegava a ponta do lápis, ralava no chão, que era para sair a escrita grossa, que era para não apagar e para me enxergar quando escrevesse. Então, gente, assim, muita luta, história de superação, mas eu não sou pior do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. Não foi só eu que passei por isso. Muitas pessoas passaram por coisa pior e ainda passa, e isso aí é coisa da vida, é para nos deixar mais forte, tá bom, gente? Um abraço para vocês. E fiquem com Deus. Eu amo vocês. Amém. Deus abençoe todos vocês.